Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até aqui podemos dizer que o Senhor nos tem abençoado. Amém? Um feliz Dia dos Pais, né, aos irmãos, aos pais e aqueles que ainda porventura não são pai, mas vocês são filhos, né? Então, prestem homenagem, né, aos pais da mesma forma. E Deus está no controle e providenciará aqueles que não são pais, futuramente Deus possa presenteá-los, né, com a dádiva da vida de ser chamados de papai. Amém? Então, que Deus continue nos abençoando, que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Ele sabe o momento certo de alimentar seus filhos, o qual somos nós. E somos gratos a Deus, né? A todo momento de nossa vida. Hoje passei um momento com a família da minha esposa, meus sogros, na cidade de Francisco Morato. E quando nós saímos um pouco, nós voltamos renovados para casa, amém? E é gratificante isso. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Graças a Deus. Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 2. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi do Ele me achou. Amém, graças a Deus. Tínhamos marcado o culto para as 19 horas, né? Agora são 19 horas e 8 minutinhos. Tenho esperado um pouco para alguns irmãos, né, que não conectaram ainda, para que possam estar conectados conosco, amém? Para que possamos ter esse companheirismo juntos em prol da palavra do Senhor. Amém? Então, nós vamos ler em Lucas, capítulo 2, versículo 8 a seguir. Essa passagem os irmãos conhecem, onde fala do nascimento de Jesus, né, daquela passagem do decreto de César Augusto, mas nós vamos começar a partir do versículo 8. Eu precisava começar de algum lugar, né? Então vamos começar do versículo 8 de Lucas 2. Amém? Está escrito: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11. Pois na cidade de Davi nasceu hoje
o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado a Deus pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo momento que tivemos hoje. Não só a mim e a minha família, mas cada um de seus filhos nesse momento, ó Pai. Pai Santo, e agora o Senhor tem reservado esse momento para seus filhos, ó Deus, que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Que possamos nos fortalecer mais em Tua palavra, ó Deus, porque a fé tem vindo pelo ouvir a palavra do Senhor, ó Pai. Pai Santo, e tem irmãos do outro lado agora, Senhor, através da rádio, ó Deus, ouvindo a palavra do Senhor, ó Pai. Então, Pai Santo, ao ouvir a Tua palavra nesse momento, ó Deus, que seus filhos possam adquirir fé, revelação da palavra do Senhor, ó Deus, porque a fé vem pelo ouvir, ó Pai. E eles estão ouvindo, ó Deus. Peço no nome de Jesus Cristo que vivifique a sua palavra aos seus filhos. Agradeço nossos irmãos conectados, ó Pai. Nossos irmãos da cidade de Itatiba, ó Deus. Nossos irmãos da cidade de Itapuí, ó Pai. Pai Santo, não sei quantas pessoas estão conectadas nesse momento, Senhor. Mas que a bênção do Senhor possa chegar a cada uma delas, ó Deus. Eu peço, Pai, encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, abençoe teus filhos. Pai Santo, que nossos ouvidos espirituais possam estar atentos à Tua palavra, Senhor. Para que o inimigo não venha e tire aquilo que o Senhor tem colocado para seus filhos, ó Pai. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Tome mais uma vez esse culto em suas mãos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi do Eli, me acho. Amém, graças a Deus. Amados, então aqui em Lucas capítulo 2, eu achei melhor começar com esse parágrafo, né, com esse versículo, a partir desse versículo 8, porque falando sobre o nascimento de Jesus, os irmãos, como hoje é dia dos pais, e houve o nascimento de um filho de Deus, um pai que enviou seu filho, para que os outros filhos tivessem vida, e vida com abundância. E esse é um presente dado a nós. No dia dos pais você procura dar um presente para o papai, né? Conversa com seu pai. Mas hoje é o dia dos pais, né? E o papai do céu? Você falou com ele hoje? Você orou hoje? É o dia do pai. Todos os dias é o dia do pai. Então, da mesma forma que você se preocupa em ter um diálogo com seu pai, nós precisamos aprender a conversar com o papai do céu. Porque o dia do pai, ou o dia dos pais que nós temos na nossa vida natural, compramos presente, e sabemos que tem um pai que não recebeu um presente, mas ele nos deu um presente. Amém? Então, aqui onde nós estamos lendo, ora, havia naquela mesma comarca é uma divisa, ou uma fronteira onde eles estavam,
naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Vocês observam que esses pastores estavam no posto de dever. Eles estavam pastoreando. Um pastor, ele é feito para cuidar de ovelhas. Ele é feito para cuidar das ovelhas. O irmão Brana chega a dizer que o pastor ele está tão envolvido com as ovelhas que o cheiro das ovelhas está nele. Observa que aquilo que você mexe com um determinado animal, um cavalo ou algo assim, o cheiro daquele animal está em você. Então o pastor ele está tão envolvido com as ovelhas que ele começa a cheirar até o cheiro da ovelha nele. E um verdadeiro pastor, falando de um pastor na igreja, ele está tão envolvido com os irmãos que aquele perfume dos irmãos, o cheiro dos irmãos, está nele. Ele interage tanto com esses irmãos que acabam espiritualmente se impregnando daquilo. E isso é muito bonito. Isso é porque aquele homem está envolvido. Da mesma forma que esses pastores estavam envolvidos com seu rebanho. E eles sentiram temor quando o anjo chegou neles, nesses pastores. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, não era só para eles. Então ele tinha notícia boa, tinha algo bom. E qual é essa notícia boa? O anjo está dizendo: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha o presente que a raça humana estava recebendo. O anjo chegou e declarou isso, mas para quem foi declarado? A pastores. É por isso que os pastores eles têm que estar envolvidos na palavra. Eles têm que estar envolvidos com o plano de Deus. E o anjo ainda disse: isto vos será por sinal. Isso é um sinal para vocês. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O anjo deu para os pastores o caminho. Então, um pastor dedicado, o anjo vai mostrar para este homem o caminho que ele deve guiar as igrejas. Aonde está o Filho de Deus? Para que a libertação possa chegar. Amém? Graças a Deus. Vou continuar aqui no versículo 13. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Observa que o que estava acompanhando este anjo, que veio trazer as boas novas. Ali existia um exército celestial. Um exército celestial ali.
para anunciar aquele grande acontecimento. Mas você observa que quem trouxe a palavra, quem que se manifestou a esses pastores aqui primeiro, foi um anjo. Avisando que o Filho de Deus tinha nascido. E aí desceu esse exército celestial. E louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso ele estava, esse exército, esses anjos, estava falando com os pastores ali. Um pastor ele tem que levar a palavra de Deus a sério. Senão ele não receberá a visita de anjos. Como que você vai alimentar a igreja se você não leva a palavra de Deus a sério? E os anjos não podem se manifestar a você para trazer a palavra. Às vezes você pensa, puxa, mas da onde o irmão trouxe esse assunto? Às vezes você para ouvir um pastor fulano de tal, às vezes é aquele assunto profundo. Aí você diz, mas da onde ele trouxe isso? De repente foi um anjo do Senhor que o visitou. E trouxe essas boas novas para que ele pudesse alimentar vocês. Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém e vejamos isto que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. Então eles iam a Belém. O que eles iam fazer a Belém? Porque o anjo já foi dado para eles. A palavra já foi dito a eles o que eles precisavam fazer. Agora eles estavam indo em Belém para ver esse grande acontecimento que é o nascimento de Cristo. Hoje eu disse, vocês encontrarão ele deitado na manjedoura, envolto em panos. E hoje tem uma promessa, hoje aqui, nesse tempo final, de outra vez Cristo sendo gerado na igreja. Mas para Cristo ser gerado na igreja, a palavra tem que chegar a pastores, novamente. Versículo 16. E foram apressadamente e acharam a Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Amém? Então, quando eles viram aquele acontecimento, Deus preparou, os anjos prepararam aqueles pastores para que eles pudessem levar a palavra adiante. Porque eles viram que realmente era Deus que tinha se manifestado, era a palavra que tinha se manifestado a eles. E o que é interessante foi coral de anjos que desceram e cantaram ali. E levaram essas palavras de vida para que aqueles homens, aqueles pastores, pudessem anunciar as boas novas. Então as boas novas não é o homem que traz. São anjos do Senhor. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Graças a Deus. Aí você diz, irmão, você está falando muito sobre anjo.
Você está falando muito sobre anjo, irmão. Você tem anjo também. Graças a Deus. Vamos ver o que o profeta nos ensinou sobre anjos. Na mensagem, porque tiveram que ser pastores. Mensageiro nos diz, note, ali fora louvando e glorificando a Deus pelo que eles haviam visto e ouvido. Está falando daqueles pastores. Haviam ouvido a anjos cantando pela primeira vez a um ser humano. Pela primeira vez havia anjos cantando a seres humanos, a um ser humano. Mombrana disse, os anjos nunca haviam cantado antes a um ser humano. Nunca, amados, os anjos haviam cantado a seres humanos. Mombrana diz, e olhe os coros, como eles pararam e treinaram. E treinaram aquelas vozes. Eles hão de cantar no nascimento do Messias. E tudo aquilo foi passado por alto. As pessoas não perceberam. E anjos desceram e cantaram a pastores comuns. Observa o alinhamento que um pastor tem que estar com a palavra de Deus. Os anjos desceram e cantaram a pastores comuns. Não com as vestimentas de clérigos, porém com vestimenta de pastores. E olhem quem foi que recebeu as primeiras mensagens. É incrível. Isso foi a pastores. Observe o valor que um pastor tem que ter na igreja. Mas quando falamos de pastores, tem que ser pessoas determinadas a se entregar nas mãos de Deus. Pessoas que estão prontas a sair da frente para que ele possa receber a mensagem e levar até vocês. O irmão Branco está dizendo para você que esses anjos nunca cantaram. Ele estava cantando pela primeira vez a um ser humano, a seres humanos. Olha o valor que você tem. Graças a Deus. É preciso correr as mensagens. Porque a Bíblia e a mensagem, elas estão juntas. Nós entramos nas Escrituras e estamos na mensagem. Mombrana diz, veja, ainda na mensagem, porque tiveram que ser pastores. No parágrafo 95, Mombrana diz, veja, a primeira vez que os anjos cantaram numa constelação, aonde foi isso? Ele disse, foi no céu. A primeira vez. Porém, a primeira vez que eles cantaram na terra foi a pastores no nascimento de Deus, Emanuel na terra. Os primeiros seres humanos que jamais hajam ouvido a anjos cantar.
foram pastores humildes. Olha a categoria, a qualificação desses pastores aqui. Eram pastores humildes. Porque Deus é humilde. Se esses pastores não fossem humildes, jamais eles iam ouvir a voz de Deus. Jamais eles iriam ouvir a anjos cantando, a anjos levando a mensagem a eles. Mas eles só puderam ouvir essas coisas através da humildade. Através da humildade. Então, um pastor que não for humilde. Vocês se lembram que eu sempre tenho dito para vocês que o pastor ele é o mais pequeno na igreja. Se não for dessa forma, Deus não pode usá-lo. E agora você está vendo um profeta dizendo isso para você. Que esse coral de anjos, antes eles tinham se manifestado somente a Deus. Agora, pela primeira vez, eles estavam se manifestando a homens, a pastores humildes. A homens humildes. Então, quando você descobre que você está na mensagem, na palavra de Deus pura, inadulterada, você agradeça a Deus por isso. Não é mérito nosso, mas de Deus que se compadece de nós. Ainda na mensagem, porque tiveram que ser pastores, no parágrafo 102. Por que é importante passar as escrituras? Para você ver o valor daquilo que está na sua mão. Para você ver o teor daquilo que você tem. O valor daquilo que está na sua mão. Que é a palavra de Deus. A maior arma que Deus tinha para dar para alguém era a palavra dele. E está na sua mão hoje. Mas para isso Deus enviou anjos. A homens humildes. O irmão Branham ainda diz, note, seus súditos devem cantar a ele. E seus súditos, então, eram seus anjos. E eles eram seus anjos, e eles cantaram a seus pastores, os quais iam tomar sua mensagem. Olha o porquê dessa manifestação. Olha o porquê da manifestação da palavra. É porque esses pastores, eles iam tomar a mensagem de Deus que estava aqui na terra. E levar essa mensagem até as pessoas. Não foi isso que nós lemos em Lucas? Que eles foram até lá, aonde o menino estava, envolto em panos. E quando eles visualizaram aquele acontecimento, entenderam aquele acontecimento, eles levaram as boas novas aos mansos de coração. Mas a palavra veio de anjos a pastores humildes, e de pastores humildes tinha que ser pessoas humildes. Por mais que ele pregasse a todas as pessoas, somente os humildes entenderão isso. Entenderiam o que eles estavam dizendo. Por que isso? Porque os humildes têm anjos. Sabia que você tem anjo? Se é um filho de Deus, você tem anjo. Ah, irmão, mas quem disse que eu tenho anjo? Você tem anjo. Jesus não é mentiroso. Jesus disse que os filhos de Deus têm anjo. Em Mateus 18, 10. Mateus capítulo 18, versículo 10. Cuidado, para não desprezarem um só desses pequeninos.
Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Quem é que disse isso? Foi Jesus. Jesus está dizendo que você tem anjo. E Jesus está dizendo para as pessoas, para os perseguidores, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Às vezes você pode não ter valor algum onde você trabalha, na rua que você mora. Mas olha aonde Jesus está colocando você aqui. Ele diz, pois eu lhe digo que os anjos deles, os anjos de vocês, os anjos dos filhos de Deus, nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Então você toma cuidado, porque você está sendo observado. Você está sendo observada. Você vai na cozinha da sua casa, o anjo está com você. Você vai no banheiro, o anjo está com você. Às vezes você pensa que está no meio de estranho. Vai querer se sair um pouquinho. O anjo está te observando. Não sou eu que estou dizendo isso. Vamos ler novamente o que Jesus está dizendo aqui, ó. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Então você tem anjo. Então o que você apronta, esse mesmo anjo, ele pode pegar aquilo que você está fazendo e apresentar diante de Deus. Então, nós temos que andar de acordo com a palavra. Ah, irmão Paulo, mas o William Branham disse alguma coisa sobre isso? Vocês já ouviram falar em anjo da guarda, né? Esse anjo deles que você está ouvindo aqui é o seu anjo da guarda. Mensagem, ressurreição de Lázaro. O profeta disse, pouco antes da vinda de Jesus, ele enviou um anjo do céu chamado Gabriel. Agora, anjos menores vêm. Que coisa, sim. Você vê anjos. Cada um tem um anjo. Cada um tem um anjo da guarda, de acordo com as Escrituras. Jesus disse, os seus anjos sempre contemplam a face de meu Pai que está nos céus. Você vê como o profeta está levando você para a mesma passagem de Mateus 18:10, aonde nós lemos? Então você vê o cuidado que Deus tem tido com você, com os filhos dele. Deus precisou enviar anjos, a pastores, para que esses pastores pudessem absorver a mensagem dos anjos e trazer até você. Porque até então os anjos eles só cantavam, adoravam a Deus e continuam adorando. E agora você vê os anjos adorando homens. Na mensagem, a maneira provida por Deus de aproximação para a comunhão,
a maneira provida por Deus de aproximação para a comunhão. Mombrana diz, a primeira coisa que ele fez foram os seres angelicais. E eles o adoraram. E eles não podiam cair. A primeira coisa que Deus fez foram os anjos. Mas não foi Jesus? A primeira coisa não foi o Filho? Não. A primeira coisa foram os anjos através do agente da criação, que é o Filho de Deus. E esses anjos adoraram a Deus. E esses anjos que adoraram a Deus, agora você tem o privilégio de saber que esses anjos estavam ali na manjedoura, aonde estavam também os pastores, cantando para eles, levando as mensagens para eles. Olha o cuidado que temos que ter com essa mensagem que Deus tem nos dado. Graças a Deus. Amados, temos que ficar firme com aquilo que aprendemos de Deus. Com aquilo que Deus tem nos dado. Então Deus tem enviado anjos para pregar a palavra, anjos ministradores da palavra. Ah, aquele é um ministro fulano de tal. Né? Muitas vezes usamos essas palavras a ministros. Mas existem anjos ministradores. Observa o profeta o que ele disse. Na mensagem, será como me foi dito? O mensageiro disse, Deus sempre teve espírito ministradores. Eu creio neles. Creio em espírito ministradores enviados da presença de Deus. O Espírito Santo. Ministros que conduzem a igreja. Os anjos da guarda que cuidam de nós. Seus anjos sempre contemplam a face de meu Pai, que está nos céus. O irmão Brana disse, isso é certo? Amém? Ele está citando as escrituras para nós. E o William Brana era um anjo, um desses anjos que Deus tinha que enviar para nós aqui. Na mensagem Atos do Espírito Santo. O irmão Brana diz, foi pela graça. Muito antes do mundo ser formado, Deus falando com seus seres angélicos, disse, eu terei alguém chamado William Branham, pregando o evangelho. Isso foi antes da fundação do mundo. Isso foi antes de tudo ser feito. Quando Deus criou esses anjos, né? Já no princípio, o irmão Branham está dizendo que Deus estava falando com seus seres angélicos ou angelicais. Que Deus enviaria ele aqui na terra para trazer essa palavra para você. Para trazer essa palavra para nós. São anjos ministradores da palavra. O mínimo que nós podemos fazer é aceitar. E você só pode aceitar a palavra pela revelação. Sem a revelação é impossível agradar a Deus. Agradamos qualquer pessoa. Observe o esforço que às vezes nós fazemos para agradar alguém. Às vezes você se sacrifica para tirar um sorriso da tua esposa.
dos teus filhos. Mas aqui estamos falando de um ser que você só pode agradar esse ser através da revelação. E a revelação não é de todos. A revelação é dada a filhos de Deus. Amém? Na mensagem expectativa, o profeta diz: o Espírito Santo conduz a igreja. Isso é verdade. Mas há espírito ministradores enviados por Deus, dons especiais, amigos. Você observa que ele está dizendo que há espíritos ministradores da palavra. É importante, o importante da palavra de Deus é você saber o valor que ela tem. Porque se você não souber o valor de um material que você acha, existe o ouro do tolo, e existe o ouro, né, o legítimo, e aquele que é parecido. Mas se você souber o valor daquilo, você ficaria milionário. Mas quando você não sabe o valor, você troca aquilo a troco de qualquer coisa, a troco de qualquer vida. Tem pastor que já deixou púlpito de igreja por causa de mulher. Sabe por que ele fez isso? É porque ele não recebeu a visita de anjo. Os anjos não podiam chegar até ele. Existia um bloqueio entre ele e o anjo. Mas os pastores humildes, eles são visitados por anjos. A mensagem chega até ele. Não, Paulo, mas anjo trazer mensagem? E a mensagem do sétimo anjo? Primeiro anjo, segundo anjo. Anjo é mensageiro. O anjo não é a mensagem. O anjo é o mensageiro. Um pastor é o mensageiro da igreja, que ele toma conta. Mas ele não é a mensagem. Ele transmite a mensagem. Ele leva a mensagem até você. Ele ministra a palavra para você. Temos que descansar na palavra. Temos que descansar naquilo que Deus diz. Se a palavra diz que Deus tem anjos, que o anjo que Deus tem enviado para você é o mesmo que está contemplando a face do Pai, descansa. Descansa. Porque ele está colhendo as coisas suas, aquilo que não é seu, que não é de Deus, que não veio de Deus. Tem um anjo ali para suprir as suas necessidades através da palavra de Deus. Para encerrar, amados, na mensagem eu sou a ressurreição e a vida. O Mombrana diz, e Deus tem anjos. E Deus ainda tem anjos. E o que esses anjos fazem? William Branham disse, eles visitam pessoas. Não uma adoração de anjos, mas seres angélicos, que são atributos de Deus, enviados para ministrar a igreja, através do povo. Amém? Graças a Deus. Então nós estamos firmados, amado. Nós sabemos aonde estamos firmados. Nós sabemos de onde vem essa mensagem. Uma mensagem vinda da eternidade. É por isso que a palavra diz, assim como Gabriel foi a Daniel, o Espírito Santo vem para a igreja hoje. A igreja não está sozinha.
A igreja está sendo alimentada com a palavra de Deus. Então o foco, o que eu quero deixar vocês pensarem um pouco, é que vocês não estão sozinhos. Às vezes você diz, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meus amigos me deixaram, mas tem um anjo do seu lado. Tem um anjo cuidando de você. Tem um anjo que está contemplando a face do Pai. Então o que você precisa fazer é tomar cuidado para não ferir esse anjo. Tem uma passagem que o William Branham diz. Quando bateram na criança, o William Branham diz, você feriu. Você entristeceu o anjo da criança. Os filhos de Deus têm anjo. Vamos encerrar com essa passagem dos anjos aqui, do anjo, de Mateus 18. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Irmãos, então cuidado para não desprezar. Às vezes tem um membro de igreja, pessoas podem até ser um membro de uma igreja, congrega com você, e você o despreza. Não estou dizendo que essas coisas estão acontecendo no nosso meio, mas isso acontece com frequência em igrejas da mensagem. Eles desprezam aquele pequenino que Deus, que a palavra está dizendo, cuidado para não desprezar essas pessoas. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Olha o valor que você tem. Aqui está dizendo que o anjo é seu. Aquilo é seu. E o seu anjo, olha o nível que você está. Você pode não ter moral alguma para as pessoas naturais desse mundo. Mas olha o nível que você está nesse momento. O seu anjo, ele está face a face com Deus. Ah, é apenas mais um ali. Apenas um andarilho ali. Mas aquele andarilho pode ser um religioso. É apenas um irmãozinho que não sabe nem ler nem escrever, mas ele tem um anjo que está face a face com Deus. E agora o seu problema não é com ele, é com o anjo. Seu problema agora é com Deus. Toma cuidado. Comece a vigiar. Aquilo que você falava já não fala mais. Aquilo que irmãos falavam de você, quando ele ouvir uma pregação como essa, se for um cristão, ele já não vai falar mais. Ele vai saber que por mais que você é humilde, por mais que você não tenha uma casa própria, você tem um anjo que está face a face com Deus. Então, cuidado com o tipo de vida que você leva. Cuidado com a vida que você está levando diante das pessoas, porque o anjo está de braços cruzados olhando para você. Aconteceu com o William Branham. Ele viu o anjo com a cara fechada olhando para ele. Amém? Temos que vigiar. Da mesma forma que teve anjo. Observe o anjo Gabriel. Ele foi o precursor. Jesus veio e teve o anjo. Primeira vinda de Jesus. Segunda vinda, Gabriel de novo. Temos que estar atentos à palavra de Deus. Não importa, amados, o tipo de vida que as pessoas aí fora levam.
a falta de consideração que elas têm por você. Tudo que você precisa. Pai vai morrer, mãe vai morrer, entes queridos se vão, mas esse anjo, o seu anjo é seu, ele permanecerá com você. Ele permanecerá ao seu lado. E quando você começa a descobrir, a entender essas coisas, a entender o valor que você tem um anjo que conversa face a face com o grande Criador. Aí você vai dizer, nada me faz falta mais nessa terra. Eu não preciso de nada dessa terra. Tudo que eu preciso, eu já tenho. Primeiramente, Deus é a palavra. E tem algo zelando por mim aqui. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa fazer com que nós, não vocês, mas nós possamos meditar mais nisso que Deus tem colocado diante de cada um de nós. Sabemos que não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. Deus disse, eu estarei convosco. E agora você sabe que além de tudo, existe anjo da guarda. O anjo acampando ao redor daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então o anjo ele está aqui para acampar ao seu redor, para cuidar de você. Amém? Em Salmos, para encerrar, em Salmos 34, versículos 7 a 8. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Amados, que Deus os abençoe. Que Deus dê uma noite abençoada a cada um. E que possamos meditar mais e mais nessas maravilhas que Deus tem colocado diante de nós. Que Deus abençoe a cada um. Essa é a minha oração a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, graças a Deus.